Neste segundo episódio da série, continuo profundizando a reflexão crítica que vengo proponendo. Depois de exponer, no episódio anterior, as raízes históricas e filosóficas do ontologismo dogmático que aprisiona al direito penal, agora avanço para examinar por que os intentos modernos de reforma, como o finalismo, o funcionalismo e as novas classificações del dolo, fracassaram em superar as ficções jurídicas. E, ao contrário, terminaram reforçando o sistema que pretendiam transformar. Não houve câmbio. Te invito a seguir este análise rigoroso, que não só denuncia os limites do modelo vigente, sino que prepara o terreno para a ruptura paradigmática que apresentarei no próximo episódio. Sou Antônio Solorudá, advogado, investigador e autor da teoria significativa da imputação. Acompanhe-me. Se há algo que a história da dogmática penal nos ensina, é isto: os esforços por superar al viejo modelo ontológico não só fracassaram, em muitos casos agravaram o problema. Não foram poucos os autores, doutrinas e escolas que, nos últimos 150 anos, tentaram escapar das ataduras do causalismo clássico e do formalismo ontológico. Pero a verdade desnuda e cruda é que, al final de cada intento, as soluções apresentadas terminaram reforçando as mesmas ficções que pretendiam desmontar. Um exemplo central, quase paradigmático, é o finalismo de Hans Welser, quizás o intento mais ambicioso do século XX, de redesenhar os fundamentos da teoria do delito. Welser propôs que a ação não devia entender-se só como um processo causal, sino como ação final, dotada de sentido, orientada por uma finalidade. O problema? Aunque buscou uma explicação mais sofisticada, o finalismo mantuvo intacto o coração ontológico da dogmática. Simplesmente desplazou o centro do problema, da causalidade física e a finalidade psíquica. A pergunta sobre o que sucede dentro da gente seguiu ali intacta, com todas suas ambiguidades e riscos interpretativos. Quando miramos ao funcionalismo, especialmente na versão sistêmica de Jacobs, o panorama não melhora. Jacobs tentou alejar a discussão da subjetividade e reconstruir o direito penal a partir da preservação das expectativas normativas do sistema social. Pero, ao hacerlo, caiu em outro extremo. Transformou a dogmática penal no instrumento de mantenimento sistêmico, muitas vezes despreciando o análise concreto das condutas humanas. O resultado? Um modelo que, apesar de ser teoricamente elegante, a menudo ignora a individualidade da gente e o contexto humano da ação. E no centro de todo isto está o dolo eventual. A figura que se convertiu a lo largo do século XX no símbolo máximo do fracasso dogmático. O dolo eventual é o intento desesperado da dogmática por criar uma ponte entre o dolo e a imprudência, cubrindo situações em las que a gente não quer diretamente o resultado, pero lo acepta como possível. Parece uma solução inteligente, não? Um término médio, uma categoria intermédia, pero em la prática é um verdadeiro monstro teórico, uma aberração jurídica. Por quê? Porque reúne em si mesmo todas as contradições do modelo ontológico.
Exige que o juzgador descubra dentro del agente não só o que sabia ou previa, sino como valorou subjetivamente esse risco. Transforma a imputação penal em um exercício interpretativo profundamente especulativo, onde os hechos concretos cedem lugar a presunções, conjecturas e inferências, mas alimenta um modelo punitivo que opera sobre ficções subjetivas, permitindo condenas severas, incluso quando os elementos objetivos não sustendriam uma imputação dolosa. O dolo eventual não é um detalhe técnico, é um ponto de inflexão. Mostra hasta onde foi capaz de estirar-se a dogmática penal para preservar um modelo que, no fundo, já não se sustém. Revela o agotamento dos intentos de reforma que não foram o suficientemente radicais. E o mais importante, revela o custo político e democrático desses intentos falidos. Quando o sistema jurídico aceita trabalhar com categorias fictícias, se aleja da racionalidade, da proporcionalidade, da previsibilidade. Se converte em um instrumento em manos das políticas criminais de ocasião, servindo menos para proteger direitos e mais para atender a demanda social de castigo exemplar. O dolo eventual, nesse sentido, é a expressão máxima de uma dogmática penal que ha perdido contato com os princípios constitucionais e que se han vuelto vulneráveis a usos autoritários e arbitrários. Por isso, insisto, não basta com reformar classificações, não basta com criar novas distinções entre dolo direto de primeiro grado, dolo direto de segundo grado e dolo eventual. Esse ruego classificatório, ao final, é só uma estratégia de supervivência de um modelo agotado. Não resolve a crise, só la disfraza. A verdadeira ruptura exige outro caminho, exige abandonar a búsqueda de estados internos, abandonar o intento de construir ontologias jurídicas que pretendam descrever realidades mentais e reconstruir a dogmática penal a partir de lo que realmente importa. A ação como prática significativa, interpretada socialmente, inserta em contextos normativos compartidos. No próximo episódio, entraremos diretamente nesse terreno. Quero apresentar-te com todos os detalhes a teoria significativa da imputação. Não só como uma proposta metodológica, sino como um verdadeiro giro copernicano em la ciência penal. Hablaremos de Wittgenstein, de Vives-Anton, de la filosofia del lenguaje, de la acción comunicativa de Habermas, e mostraremos como estes elementos permitem abandonar o modelo ontológico e construir um direito penal alinhado com a democracia, a racionalidade e a justiça. E espero ali, porque esta é a parte mais desafiante e, sem dúvida, a mais prometedora de toda nossa reflexão. Hasta pronto.